foto da recuperação, você já postou ali? Não, ainda Ah, não. tá. Ah, tá. Então, Ainda nem olhei para que tem lá de recuperação, nem vi, nem abri. não, que é caso que tu foi refazer a prova, né? Pra quem teve que N- refazer a prova. Não, nem olhei para aquilo ainda. Tá? Tá, perfeito. Bom, o que acontece? Então, vamos lá. Eu tenho um produto vetorial entre U e V. Então, o vetor, eu quero fazer U versus V. Então, aqui está meu vetor U e aqui está meu vetor V, certo? Então tá, aqui eu apliquei a regra de Laplace, né? Ou seja, segurei o I, fiquei com esse vetor aqui. Ou melhor, fiquei com essa matriz. Segurei o J, fiquei com essa matriz. Segurei o K, fiquei com essa matriz. Calculei determinante 2 por 2, obtive esse resultado. Ah, mas eu gosto de sair. Tanto faz. Tá? Vai ter que chegar no mesmo resultado. Eu faço por Laplace, porque Laplace é mais organizado, né? E se a gente mantém sempre a primeira linha como referência, a formulação de Laplace é essa e nunca vai mudar, certo? Então, fica a critério de cada um. Né? Aqui está a formulação, vamos dizer assim, geral, né, para todo mundo. Bom, você pode pegar, seguir isso aqui, arrisca que não vai ter erro nenhum. Tá. Quando a gente fala de produto vetorial, o produto vetorial está ligado com a regra da mão direita, né? Que é algo que vocês trabalham lá na física, sempre relacionado com torque, com corrente, por exemplo. Você tem uma corrente elétrica e você está num fenômeno de indução, de vez em quando aparece regra da mão direita. Você está falando de torque, aparece regra da mão direita, né? E quando aparece a tal regra da mão direita, a gente está falando de produto vetorial. Tá? Eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui, porque eles vão ter mais significados práticos lá nas disciplinas de vocês. Mas vocês acham tutoriais sobre isso facilmente no YouTube, para quem tiver interesse maior. O importante aqui é destacar o seguinte, tá? Das multiplicações. Então, isso aqui é a definição do produto vetorial, né? Então, quando a gente vai definir isso aqui de forma algébrica, tá? Vamos fazer a dedução daquela fórmula do determinante, ela sai por aqui. Tá? Bom, então, essa situação aqui, vamos ver o que acontece. A gente vai falar aqui disso aqui. Se a gente mudar a ordem dos fatores, isso vai alterar o produto? Vamos descobrir. Se eu fizer U vezes V é diferente de V vezes U, qual é a diferença entre multiplicar U por V e V por U? Tem uma diferença. Vamos descobrir qual é essa diferença. Então, se eu for fazer a letra A, vou fazer U por V. Tá? Eu vou botar o U aqui. Esse aqui é meu U. E eu vou colocar o V aqui. Então, essa é a ordem. O U e o V. Certo? Então, tá. Então, 3 menos 2 e 5. Menos 1, 3 e 4. Repara, eu estou colocando exatamente as componentes do I, componente do J, componente do K, bem organizado. As coisas são bem organizadas. Então, se eu estou usando a regra de Laplace, então, se eu vou segurar o Y, o I, né, sobrou menos 2, 5, 3 e 4. Se eu for segurar o J, vai sobrar 3 menos 1, 5 e 4. Se eu for segurar o K, vai ser 3 menos 1, menos 2 e 3. Esse sinal de menos aqui ele é decorrente da relação da regra de Laplace, né, que vocês estudaram lá no grau A. Bom, calculando os determinantes, né? Então, nós temos menos 23i, menos 17j e mais 7k. Então,
Esse aqui é o resultado do U vezes V. Então, reparem, a diferença entre o escalar e o vetorial passa pelo resultado, né? No produto escalar, nós tínhamos um número, né? Encontrávamos um número. O produto vetorial ele vai resultar em um vetor. Agora, se eu for fazer o produto V vezes U, então nesse produto V vezes U, quem vai na segunda linha é o V, quem vai na terceira linha é o U. Então, novamente, se eu seguro aqui, fica 3, 4, menos 2 e 5. Se eu seguro aqui, vai ficar menos 1, 4, 3 e 5. Se eu seguro aqui, fica menos 1, 3, 3 e menos 2. E eu encontrei o quê? 23i, 17j, menos 7k. Né? Fazendo as multiplicações. Que resultado é esse? Repara, eles são diferentes? São. Além de eles serem diferentes, eles têm... Qual é a diferença entre eles? Eles têm sinais opostos. O que quer dizer isso para nós? Sentido oposto. Exatamente. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Tem. Então, o meu U vezes V. Vamos supor que o U vezes V aponte para cima. Né? Então, quer dizer que o meu V vezes U vai apontar para baixo. Tá? Então, eles são sentidos opostos, né? Como se fosse um cabo de força. E eles são tais, vamos pensar em cabo de força, é um cabo de força que não se mexe, né? Porque a intensidade deles, tanto para um sentido quanto para um sentido para o outro, é a mesma, né? Ou seja, o módulo de U vezes V é o mesmo módulo de V vezes U, né? Que é a raiz de 867, certo? Então, isso aqui é bem importante nos darmos conta disso, né? Que nós temos, então, uma implicação geométrica importante né, é que quando se altera, né, os fatores, ou seja, a ordem dos fatores sim faz diferença, tá? E essa alteração da ordem dos fatores vai indicar em vetores com sentidos opostos. Bom, então, vamos lá. Algumas definições geométricas aqui bem importantes. Então, essa aqui é uma definição geométrica que aparece bastante, tá? Que é a definição envolvendo o seno. Bom, essa definição aqui envolvendo o seno, né, ela surge... se vocês pegam, por exemplo, lá na física, né, por exemplo, a definição de torque. Semana que vem eu vou fazer um exercício envolvendo torque que usa essa definição aqui. Também vou fazer um exercício de força magnética, né? Que envolve essa definição. Mas vocês, lá na física, quando falam de torque, às vezes usam essa relação. Vamos ver força magnética, força no campo elétrico, usam essa definição. Então, essa aqui é uma definição geométrica para o seno. Existe uma ligação entre essa expressão e a do determinante, né? A gente não vai fazer essa verificação porque não compete à nossa disciplina. Bom, então tá. Então, o que acontece? Se eu tenho um vetor U de módulo 8, eu tenho um vetor V de módulo 7, e o ângulo entre eles é de 30 graus, quanto vale o módulo do produto vetorial? Então, não podemos jamais esquecer que essa definição se refere ao módulo, né? Ou seja, o comprimento do produto vetorial. Então, vai ficar o quê? Módulo de U vezes módulo de V vezes o seno de 30. Certo? Fazendo as contas, isso deu 28. Então, essa é uma definição para o módulo, né? Uma definição geométrica.
Claro, a gente pode calcular o vetor e depois, no final, calcular o módulo. Bom, vamos fazer um probleminha de paralelogramo, né? E aqui eu esqueci de dizer, né? De ressaltar. Isto aqui corresponde, né? Essa definição aqui corresponde à área do paralelogramo. Ou seja, se eu tenho um paralelogramo tal que um lado dele é o vetor U, o outro lado dele é o vetor V, certo? Então, como é que eu calculo a área de um paralelogramo? A área do paralelogramo é base vezes altura. Se a base desse paralelogramo é o módulo de U, né? Se a base é o módulo de U, a minha altura vai ser quem? Vai ser o módulo de V vezes o seno de θ, né? Da trigonometria, o que eu sei? Se esse aqui é o θ, o ângulo entre os dois vetores, o meu H é o quê? É cateto oposto. Cateto oposto ele está relacionado com seno. Então, o que acontece? Então, vai ser módulo de V vezes seno de θ, né? Por quê? Porque é cateto oposto. Então, por isso, vai ficar V seno de θ. Então, essa expressão aqui, ela também corresponde ao quê? A área de um paralelogramo. Tá, então, qual é a conclusão que nós vamos tirar? Né? Geometricamente falando, e isso vocês viram nas aulas nas videoaulas da semana passada, o produto escalar está relacionado com ângulo. E o produto vetorial, ele está ligado com área. Então, tudo que se refere à área vai estar ligado a produto vetorial. Então, vamos explorar essa ideia agora. Por exemplo, eu tenho um retângulo, está aqui o nosso retângulo, e ele pede para calcular o nosso paralelogramo, né? E ele pede, então, para calcular a área desse paralelogramo, os ângulos internos do paralelogramo, né? E a equação do plano, né? Então, é um exercício bem completo, retomando tudo que a gente viu semana passada, né? Que está nas videoaulas da semana passada, com o que foi visto hoje. Tá. Então, tá. Então, vamos começar. Bom, então, como eu vou calcular a área? A primeira pergunta, a área do paralelogramo. A área de um paralelogramo, né, ela corresponde, então, vai corresponder. Vamos botar aqui a área. Essa minha área, né, essa área desse paralelogramo, vai corresponder a quem? Ao módulo de quem? Do produto vetorial entre AB por AD. Certo? Então, essa área vai corresponder ao módulo do produto vetorial entre AB com AD. Então, tá. Primeira coisa a ser feita, determinar quem são os vetores AB e o vetor AD. Né? Então, os vetores que eu estou marcando aqui, o AB e o vetor AB e o DC são iguais. Não foi dado o ponto D, então a gente pode descobrir quem é o ponto D, né? Aquele bom e velho exercício lá do grau A, né? Então, se não foi dado o ponto D, a gente descobre quem é o ponto D. Então eu vou isolar o ponto D, né? Passo o ponto D para o meu lado esquerdo, que ele é negativo, passa positivo, e todos os outros passam para o meu lado direito. Então, o que aconteceu? Ficou D,
igual a C menos B mais A. Bom, escrevi na forma de matriz porque é mais fácil de enxergar, né? Então, 1 menos 1 vai ficar 2 mais 5, 7. 5 menos 2, então vai ficar 3. 3 menos 1, 2. Agora, eu tenho o que aqui? Eu tenho menos 2, menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Então, meu ponto D é 0. Certo? Isso aqui só foi feito, repito, porque não foi dado o ponto D. E o ponto D é importante. Bom, então tá. Quem vai ser... Então, meu ponto D foi descoberto. Quem vai ser meu ponto A? Ou quem vai ser meu vetor AB? Meu vetor AB vai ser quem? Vai ser B menos A. Então, menos 1, menos 5, menos 6. 2, menos 1, 3. 1, menos 3, menos 2. O meu AD. Né? Então, D menos A. 7 menos 5, 2. 2 menos 1, 3. Né? 0 menos 3, menos 3. Continha básica. Tá. Então, achamos os nossos vetores AB e AD. Beleza, guardamos eles ali. Então, quem vai ser a área do paralelogramo? A área do paralelogramo, né? Como a gente viu aqui. Eu já tinha falado disso. Então, por isso que a gente precisou saber quem é o AB, quem é o AD. Tá. Então, o AB versus o AD. Bom, então se eu for fazer o produto vetorial entre AB com AD, então aqui ficou o AB e aqui ficou o AD. E aí é fazer o determinante, né? Então, o AB está aqui, o AD está aqui. Feito as contas, eu fiquei com menos 3i, menos 22j, menos 24k. Aí alguém vai lembrar, mas determinante não pode ter área negativa. Ou melhor, área... Eu falei uma frase totalmente sem nexo, né? Completamente sem nexo. Voltando. Toma. Uma área não pode ter valores negativos. E o nosso determinante acabou de ser completamente negativo, né? Não faz problema. Por quê? Não tem nenhum problema. Porque nós estamos trabalhando com um módulo, né? Nós estamos trabalhando com um módulo, eu vou tomar um módulo desse vetor. E quando eu tomar um módulo do vetor, eu vou ter um número positivo. Ok. Isso quer dizer que quando tu faz uma construção, ele é negativo, não quer dizer que ele seja. Pode ser que a construção seja para baixo, né? Alguma coisa assim. Né? Isso, exatamente. Ele só que exatamente. Ele é negativo em sentido do sentido. Da referência. Isso, exatamente. Fale? Isso não é na civil, né, professor? Isso. Tinha alguém a falar? Tá. Então, então aqui é continha, né? Então, feito obtivemos o vetor, como o colega ali lembrou. É o vetor, ele tá indicando uma direção. Né? O que é a área? A área é o módulo. Né? Então, se eu for tomar um módulo, né? Se eu for tomar um módulo, o módulo então vai ficar menos 3 ao quadrado, mais menos 22 ao quadrado, mais menos 24 ao quadrado. Então, eu vou estar todos os valores negativos vão estar ao quadrado, isso vai virar um número positivo. E aí, então, tomando a raiz quadrada, eu vou ter, então, raiz de 1069. Tem que dar essa raiz, 1069. Dá aproximadamente, dá 3269 aqui, né? Encontrei 3269. Bom, então, nós temos... então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como a gente pode calcular uma área de um paralelogramo, né? Então, tem a área de um paralelogramo.
É um paralelogramo que está no espaço, né? Ele tem 3 dimensões, e a gente calcula a área dele. Eu não faço a mínima ideia de como é que ele deve estar, a representação dele no espaço cartesiano tridimensional, porque né, a gente precisaria fazer isso praticamente em medidas reais para enxergar alguma coisa. Tá. E assim mesmo a gente conseguiu calcular uma área. Bom, agora ele pede para calcular o ângulo interno. Né? Então, que ângulo interno é esse? Ele está pedindo para calcular, bom, os ângulos internos. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Quem é o alfa? Né? O ângulo alfa, ele chamou esse aqui, né? Alfa. Então, é o ângulo formado por quais vetores? Ele é um ângulo formado pelo vetor AB e pelo vetor AD. Então, eu vou relacionar, para calcular esse ângulo, os vetores AB e AD. Então, eu vou fazer o AB vezes o AD, e aqui, repare, é produto... desculpa. É produto escalar. Então, esse produto escalar aqui, então, ele é um produto diferente, como a gente viu na semana passada. É o produto do pontinho. E ele vai gerar um número. E embaixo eu tenho, então, os módulos, né? Então, de novo, por que apareceu AB e AD? Porque o ângulo alfa é o ângulo entre os vetores AB e AD. Bom, visto isto, então nós temos o seguinte. Né? Então, vamos lá. O AB é 6i 3j menos 2k, e o AD 2i 3j menos 3k. Então, vamos fazer a multiplicação. Menos 6 com 2, 3 com 3, e menos 2 com 3. Aqui. Por que essa multiplicação foi simples? De novo, repito, porque o meu produto é escalar. E por ser um produto escalar, ele vai me resultar em um número. Então, sempre, ó, a palavra mágica, né? Sempre que aparece o pontinho, eu tenho um produto escalar, e eu não preciso, e eu não tenho o determinante, eu só multiplico as componentes. Certo? Bom, vou calcular o módulo agora dos vetores, né? O comprimento entre AB e AD. Tá? Então, o comprimento entre AB, a distância de A até B, deu 7. A distância de A até D deu raiz de 22. Tá? Deve ser aproximadamente 4. 4 mais que 5. 4 mais que 0,5, deixa eu ver. É 4,69. Enfim. Então, agora de posse desses números, né? Ou seja, eu conheço esses valores. Então, nós vamos substituir nessa formulação aqui. Então, vamos lá. O que acontece? Então, nós temos o produto escalar 3, né? E 7 e raiz de 22. Então, colocando na nossa calculadora, nós tivemos, então, 84. Então, aqui é importante a gente ter cuidado com a calculadora, tá? Aqui é só digitar as coisas certas. Então, arco do cosseno de 3 dividido, abre parênteses, né? Geralmente dividido é 2 pontinhos. Né? Dividido por 7 vezes raiz de 22. Né? E, novamente, para que isso tudo funcione, né, a gente tem que estar em DEG. Bom. Tá.
E qual é a conclusão que eu tirei aqui, né? Se eu encontrei que é 84 esse ângulo, então esse ângulo aqui é 84. Esse ângulo aqui também é 84. Isso aqui é uma propriedade básica do paralelogramo. Tá, então quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Portanto, né, o que acontece? O que acontece? Uma propriedade importante do paralelogramo é o seguinte, que os ângulos do mesmo lado, se eu pegar esses ângulos aqui, né, pegar 84 com esse ângulo beta, ele vai formar 180. Então, de qualquer lado, se eu pegar esse lado aqui, 84 com beta, 180. 84 com beta, 180. Então, se eu pegar a soma dos ângulos do mesmo lado, vai fechar 180. Né? Então, eu fiz 180 menos 84, deu 96 graus. Ah, professor, mas se eu fizesse... Se eu pegasse o vetor, né, AB, né, com o vetor BC. Se eu pegar o vetor AB com o vetor BC, vai dar os 96 graus? Vai. Fica de exercício. Vamos lá e faça essa continha, tem que dar 96 graus, ou aproximadamente 96. Né? Aproximadamente porque aqui 84 a gente arredonda, né? Eu arredondei para 84. Então o que se pode dizer disso aqui? Se eu pegar o ângulo entre AB, né, e o vetor BC, ele vai ser de 96. Né? Bom. Tá. Agora vem um fato importante que eu não comentei ainda com vocês, que é uma interpretação geométrica muito, muito, muito importante do produto vetorial. Né? E se eu não comentei antes, agora eu vou comentar e comentar bem comentado. Que é o seguinte. O resultado do produto vetorial, ele é simultaneamente ortogonal aos vetores. Então aqui aparece uma palavra mágica que vai aparecer sempre. Tá? Simultaneidade. Né? Então, ele é simultaneamente. Ele é simultaneamente ortogonal. O que é isso? Ser simultaneamente ortogonal quer dizer o seguinte, que se eu tenho o meu vetor AB, o meu vetor AD, o produto vetorial entre esses dois vetores, entre o AB e o AD, vai formar um ângulo de 90 graus. Né? Opa, estou indo muito adiante. Ele vai formar um ângulo de 90 graus, ou seja, ele vai formar 90 graus aqui e ele vai formar 90 graus aqui. Certo? E isso é uma propriedade de todos todo produto vetorial. Então, todo produto vetorial ele vai formar um novo vetor perpendicular aos vetores que deram origem a ele. Tá? Então, o meu vetor N, tá? Ele é resultado de AB com AD. Então, por ele ser o resultado desse produto, ele é ortogonal a AB e é ortogonal a AD. Por que eu usei esse fato para responder esse item? Né? Por que eu usei esse fato para responder esse item? Por um motivo muito simples. Né? Por quê? Porque quando eu estou pedindo a equação de um plano, então, voltando na aula da semana passada, nos vídeos da semana passada, então, se eu estou falando de equação de um plano, né, eu quero saber
para calcular essa equação desse plano, eu preciso saber de um vetor ortogonal. Eu não estou pedindo o vetor, eu estou pedindo o vetor normal, estou pedindo um vetor normal. Repara que tem uma diferença entre um vetor normal e o vetor normal. Quando eu digo que tem um vetor normal, é porque tem infinitos vetores normais aqui, né? Então, eu estou pedindo um vetor normal. E como é que eu conheço um vetor normal? Né? Fazendo o produto vetorial. Porque se eu faço o produto vetorial entre dois vetores desse plano, o que acontece? Ele vai me gerar um vetor simultaneamente ortogonal. Então, a palavra simultaneamente, a expressão simultaneamente ortogonal, ela é sinônimo de produto vetorial. Certo? Então, isso vai aparecer em questionário, vai aparecer por aí, com certeza. Tá? E esse fato que eu estou trazendo aqui para falar de equação de plano, né, ele vai estar relacionado. Eu vou achar o vetor normal, eu vou achar um vetor normal por um produto vetorial. Por quê? Porque o vetor normal, pela característica dele, ou seja, dele fazer um ângulo de 90 graus, né, vai estar atendida no produto vetorial. Então, isso aqui é muito importante. A gente vai falar bastante disso ainda. Tá? Bom, já conhecemos o resultado do produto vetorial, né? Tá aqui, produto vetorial AB com AC. Né? Já fizemos essa conta em alguns slides anteriores. E só requentamos ela, né? Bom, então descobrimos quem é o N. Quando a gente descobre quem é o N, então, o que a gente faz? Para sair do vetor para a equação, nós fazemos o seguinte, tiramos o vetor e colocamos x, y, z. No lugar do i vai ser x, no lugar do j vai ser y, no lugar do k vai ser z. Como é uma equação, toda a equação tem uma igualdade. Toda equação tem uma igualdade. Tá? Então, ela é igual a um D. Como é que eu determino esse D, professor? Muito simples. Eu vou escolher um ponto. Tá? Escolher um ponto. E eu aqui escolhi um ponto. Escolhi o ponto A. Ah, professor, mas eu gosto do ponto B, porque o ponto B é um ponto da minha... Vai dar resultado diferente? Não, vai ter que dar o mesmo 65. Tá? Ah, mas se eu gosto do ponto C, eu posso pegar o ponto C e vai dar o mesmo resultado. Certo? Então, qualquer um dos pontos vai calcular o valor do D. E aí, então, nós temos a equação do plano. Certo? Bom. Então, é uma questão bem trabalhosa, que traz, assim, passa por tudo que a gente viu na semana passada e tudo que a gente está vendo hoje. E também já acende um alertinha de conteúdo cumulativo. Ou seja, esse conteúdo ele acumula. Tá? Ele não, passou a semana passada, acabou, bola para frente. Não, acumula. Tá? Bom, então nós vamos agora para o intervalo, fazer o nosso segundo intervalo, e eu vou deixar então isso aqui para vocês pensarem nessa questão aqui, tá? Pensem nela. Quando a gente voltar do intervalo, a gente resolve. Bom, já aviso, tem Bhaskara, né? Para saberem aonde estão se metendo, certo? Então, até daqui a pouco e eu vou tomar uma aguinha. Vocês têm um trabalhinho aí.